porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, 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 para sempre. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, Ele é digno de toda a glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Querido Deus e Pai, é uma alegria enorme falar do Senhor, das coisas do Senhor, da sua santa palavra, mas também uma responsabilidade enorme, Pai. Por isso, eu te peço nesta hora, por favor, o Senhor venha me ungir para pregar a tua palavra, sem distorcê-la em nada, e peço que o Senhor venha ungir a cada um dos meus irmãos que estarão recebendo esta mensagem, Pai, e que a tua palavra possa penetrar em nossos corações e transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos, uma alegria estar com os irmãos. Verdadeiramente, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de preciosas lições para nós. Quanto mais você extrai lições preciosas das Sagradas Escrituras, mais lições preciosas você encontra. É verdadeiramente uma fonte que nunca seca, que nunca termina. Confesso aos irmãos que a primeira vez que me deparei com esse texto, fiquei por entender e fiquei indignado. Como assim? O Espírito Santo impedindo que se pregasse o Evangelho? Qual é a lição preciosa que nós tiramos aqui? É que nem sempre Deus diz sim para nós, até mesmo para as coisas boas, até mesmo para as coisas de Deus, até mesmo para as coisas que são corretas, nem sempre Deus diz sim, se elas estiverem fora do tempo, e Deus vai dizer não. Paulo estava querendo pregar o Evangelho na Frígia, na Galácia, mas diz o versículo 6 que nós lemos: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E a pergunta é: pregar o Evangelho não é uma coisa boa? Anunciar Jesus Cristo não é uma ordem dele para nós? Depois, Paulo tentou ir para Bitínia, pregar o Evangelho. Mas diz o versículo 7 que, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não é interessante? Por quê? Ou melhor, para quê? Porque existe um tempo certo, determinado, para cada coisa debaixo do céu. É o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Até para realizar coisas boas, há um tempo determinado. Até para fazer o bem,
há um tempo determinado debaixo do céu. Porque Deus é um Deus de regras. Deus estabeleceu regras para nós. O sexo, por exemplo, é uma coisa boa. O sexo foi criado por Deus e não pelo diabo, como muitos pensam. O diabo foi distorcer o sexo, mas foi Deus quem o criou. Mas ele tem uma regra dentro do casamento. Todo aquele que quer obedecer a Deus, todo aquele que quer cumprir a palavra, obedecer a palavra de Deus, tem que estar preparado para receber não de Deus também. Paulo recebeu aqui 3 não. Não prega na Frígia, não prega na Galácia, não prega em Bitínia. E Paulo obedeceu, não questionou a Deus. E à noite, quando foi dormir, recebeu uma visão de Deus. E nessa visão, um varão aparece para Paulo e diz: olha, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, a Macedônia era toda a Europa. Foi proibido pelo Espírito Santo de pregar na Frígia, de pregar na Galácia, de pregar em Bitínia, mas agora tinha toda a Europa para pregar à vontade. Ou seja, Deus fecha uma janela, mas Deus abre 10 portas. Amém? Esse é o nosso Deus. Temos que estar preparados para o não dele também. Quando Deus diz não, é porque ele tem algo melhor. Quando Deus diz não, ele tem algo melhor e maior. O problema é que muitas pessoas têm problema com o não. Muitas pessoas não conseguem aceitar um não. Mas é preciso. O não nem sempre é ruim. O não, muitas vezes, é bênção para nós. Mas tem muita gente que não aceita um não de jeito nenhum. Só que essa vida, ela é cheia de não. Nós recebemos muitos não todos os dias nessa vida. Então precisamos aceitar, saber lidar com esta situação. Por exemplo, quando Deus colocou o homem lá no jardim do Éden, Deus estabeleceu regras. Embora o homem estivesse ali numa condição de pureza, sem nenhum pecado, mas Deus, mesmo assim, estabeleceu regras para ele. E o que é que Deus disse? Deus disse ao homem: você pode tocar em todas as árvores, você pode comer de todos os frutos, mas deste aqui não. Você pode tocar em todas as árvores, mas nesta árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, você não tocará. E se tocar nela, você morrerá. Para quê? Para estabelecer regras. Deus estabeleceu regras para nós. Deus estabeleceu submissão para o homem. Deus impôs uma regra
para ensinar limites ao homem. O homem precisa de limites. Nós precisamos de limites. Quando um pai ou uma mãe fazem de tudo, se esforçam para dar tudo que seu filho quer, para dar tudo que o filho deseja, para dar tudo que o filho pede, esse pai ou essa mãe não sabem o mal que eles estão causando a este filho. Por quê? Porque nós não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para a vida, para o mundo, para eles viverem a vida deles. Eles ficam conosco apenas por um tempo, por um período, mas logo eles saem para viver a vida deles. E a vida é cheia de não. E se não ensinarmos limites aos nossos filhos, eles terão problemas quando chegarem lá fora para viver a vida deles. Não saberão lidar com os não desta vida e perderão oportunidades. Terão dificuldades. Por quê? Quando em casa, eles tinham tudo, não recebiam um não. E quando chegar o momento de enfrentar a vida deles, terão que lidar com o não, e eles não saberão lidar. Amados, essa vida nossa, ela é cheia de não. E nós temos que aprender com os não da vida. Esse é o segredo, tirar lições dos não. Não podemos supervalorizar um não, mas também não podemos subestimar. Precisamos ter uma real noção da dimensão de um não. Não vamos nos descabelar, mas também não vamos ignorar. A vida é cheia de não. Não se entregue. Quando receber um não, não se entregue, mata no peito e joga para a cruz. Porque em Provérbios, no capítulo 24, no verso 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se tu te mostras fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. Aceite os não de Deus, aceite os não da vida. E aceitar não é se entregar. Aceitar é reconhecer que existem os não. Veja o exemplo de Jó. No livro de Jó, no capítulo 2, no verso 10. Quando Jó está no pior estado de sua vida, sofrendo todo tipo de sofrimento, de perda, de saúde, de bens, de filhos, tudo. E a sua mulher o aconselha a amaldiçoar a Deus e morrer. Ouça as palavras de Jó: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mulher, temos recebido todo o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Note, ele não está dizendo que é bom o que ele está recebendo. É mal, é ruim. Mas se recebemos todo o bem, não receberíamos também o mal? Foi horrível o que aconteceu com ele.
perdeu tudo, mas aceitou. Uma outra dica é mudar o foco da visão. Mude o foco da tua visão. Tire a visão do não. Procure o sim. Porque assim como há muitos não, há muitos sim também na vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não fique olhando só para o não. Procure pelo sim. O apóstolo Paulo nos lembra em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? As que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha para onde Paulo olhou. Olha para onde Paulo focou a sua visão, nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não foque o teu olhar só naquilo que não vai bem. Não foque o teu olhar só naquilo que não está dando certo. Foque o teu olhar no futuro que Deus tem para você. Amém? Foque o teu olhar nas promessas de Deus para você. Foque o teu olhar na vitória, nas bênçãos que o Senhor tem reservado para você. Amados, felicidade plena aqui neste mundo não existe, é utopia. Satisfação plena, uma vida de uma felicidade plena, de uma satisfação completa, aqui neste mundo, não existe. Não se iluda. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não há uma pessoa só que viva neste mundo e possa dizer que vive em plena satisfação, em pleno estado de alegria. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Você sabia que até Moisés se frustrou com Deus? Moisés ficou muito frustrado com Deus, por causa dos não de Deus. Moisés queria, porque queria de todo jeito entrar na terra prometida. Mas Deus dizia não para Moisés. E Moisés insistia: Deus, eu quero entrar na terra. Deus, deixa eu entrar na terra. E Deus dizia não. Até que chegou um momento em que Deus disse o seguinte para Moisés. Isso está em Deuteronômio, capítulo 3, verso 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, Moisés dizendo. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Deus o Pai chegou a um ponto de dizer para Moisés: Moisés, chega, basta, não me fale mais nisto. Assim como um pai fica com a paciência cheia do seu menino, do seu filho, pedindo alguma coisa, insistentemente o pai não vai dar,
O pai diz não, 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 e o filho continua insistindo, até que chega um ponto que o pai fala: chega, e não me fale mais disso. Deus apenas permitiu que Moisés contemplasse a terra. Deus levou Moisés ao alto do monte Nebo, também chamado de Monte Pisga, 800 metros de altura. Esse monte fica na Jordânia, do lado de lá de Israel. E dizem que quem vai à Jordânia e sobe ao Monte Nebo, a vista é de tirar o fôlego. A paisagem é a coisa mais maravilhosa. Do alto do Monte Nebo se avista o Mar da Galileia, o Mar Morto, o Rio Jordão, toda a campina do Rio Jordão, Jericó, Jerusalém. É uma vista maravilhosa. E Deus então apenas permitiu que Moisés contemplasse a terra, e ali mesmo, na região do Monte Nebo, Moisés morreu. Ali Moisés terminou seu ministério e a sua vida. Amados, ninguém está isento às frustrações nesta vida. Ninguém está isento aos não desta vida. Quantas coisas dessa vida que eu queria e não consegui. E certamente cada um de vocês, quantas coisas vocês queriam, vocês almejaram um dia, sonharam, batalharam, mas não conseguiram. As pessoas não deveriam ter dificuldades com os não desta vida. Porque você não conseguiu aquilo que queria, você vai parar tudo? Você vai deixar de caminhar? Claro que não. Você vai viver chorando a vida toda porque não conseguiu o que queria? Vamos para outro exemplo de Jó. No capítulo 19, no verso 25, Jó está chorando, ele está arrasado, doente, suas carnes estão apodrecendo, ele perdeu tudo que tinha, até seus 10 filhos, mas ouça as palavras dele, em Jó 29, 25, Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Estas são palavras de quem está no fundo do poço, no pior estado da sua vida. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O que é que Jó fez? Jó mudou o foco da visão. Rejeitado pelos amigos, 3 amigos ali, falando coisas nada a ver no ouvido dele, querendo atribuir culpa a Jó, que ele não tinha, rejeitado pela esposa, sugerindo que ele amaldiçoe a Deus e que ele morra de uma vez, mas não pôs o foco da sua visão nessas coisas, mas olhou para o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Vamos para um outro exemplo do apóstolo Paulo. Todos sabem o quanto o apóstolo Paulo sofreu
por causa da sua fé em Jesus, por pregar o Evangelho de Jesus. Ele está em um momento de intenso sofrimento, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo. E diz assim no capítulo 1, no versículo 12: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! É outro homem de Deus que está em intenso sofrimento, assim como Jó. Queridos, esses homens creram em Deus, esses homens olharam para Deus, esses homens não ficaram focados nos nãos, nas frustrações, nas decepções, nos sofrimentos. Eles olharam para Deus e disseram: eu sei que o meu Redentor vive. O outro disse: eu sei em quem eu tenho crido. São lições para nós, amados. Creia em Deus, olhe para Deus, busque a Deus. Amém. Um outro homem de Deus, que diante dos sofrimentos da vida, das rejeições, olhou para Deus, foi Davi. Ele diz assim no Salmo 20, nos versos 7 e 8: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Glória a Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam, eles caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Não permita que uma rejeição venha te fazer prostrar. Não permita que um não, que uma derrota, que algo que você queria e não conseguiu, não permita que venha azedar a tua vida. Um casamento que não deu certo, uma menina jovem, por exemplo, que se casa e de repente é rejeitada, é abandonada pelo marido, vai ficar curvada, chorando a vida toda. Sacode a poeira e dá volta por cima e vai viver a vida. Ou mesmo um rapaz, um jovem que se casa, jovem, e de repente é rejeitado pela esposa, é abandonado, vai ficar sofrendo e chorando a vida toda. Não. Amados, se há um que rejeitou, tem 100 que não rejeitará. Se há uma que rejeitou, tem centenas que não rejeitarão. Ninguém está imune a decepções nessa vida. Alguém está isento? Ninguém está isento a problemas, a derrotas, a receber não nessa vida. Todos nós decepcionamos. Pais decepcionam filhos, filhos decepcionam pais. Esposas decepcionam maridos, maridos decepcionam esposas, irmãos decepcionam irmãos, amigos decepcionam amigos.
Todos nós decepcionamos. Agora, uma pessoa pode te decepcionar em uma área da tua vida. Não significa que ela vai decepcionar você sempre, em todas as áreas da tua vida. Uma pessoa pode te decepcionar por um tempo. Não quer dizer que ela vai te decepcionar todo o tempo. Um exemplo bíblico. Um exemplo bíblico bem conhecido. Marcos decepcionou a Paulo em sua segunda viagem missionária. Porque Marcos era um jovem, era imaturo, precisava crescer, precisava se fortalecer emocionalmente. E ele decepcionou muito o apóstolo Paulo. E eles então brigaram, Paulo se apartou dele. Mas um dia, mais tarde, 20 ou 30 anos mais tarde, Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo. E no capítulo 4, no verso 11, ele diz assim: traga Marcos para mim, porque ele será útil para o ministério. Decepcionou, mas decepcionou lá atrás, há 20, 30 anos, quando era imaturo, era jovem, não tinha experiência. Mas agora, Paulo pede: traga Marcos para mim, porque ele será útil para o ministério. Amados, podemos até chorar por uma frustração, mas não vamos chorar a vida toda. Diga misericórdia. Podemos até chorar por um não, podemos até chorar por uma decepção, mas não vamos viver chorando a vida toda. Podemos até chorar por um abandono, podemos até chorar por uma rejeição, mas não vamos permanecer no choro. O choro é um sentimento natural de perda, o choro é um sentimento natural de derrota, o choro é um sentimento natural de abandono, de rejeição. Não está errado chorar, errado está permanecer no choro a vida toda. A palavra de Deus nos diz em Salmo, capítulo 30, verso 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Ou seja, o choro pode durar por um momento, mas a alegria logo vem pela manhã. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O profeta Neemias, quando voltou para Israel, do cativeiro babilônico, quando soube da situação dos seus compatriotas, do povo judeu, que estava em situação de miséria, quando soube que Jerusalém estava com seus muros derrubados, com suas portas queimadas, diz a palavra de Deus em Neemias capítulo 1, verso 4: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Note, quando Neemias soube da real situação do seu povo, ele se assentou e chorou, mas se levantou, foi orar e foi jejuar, para receber a direção de Deus sobre o que deveria fazer. Não ficou prostrado. Nós precisamos chorar. O choro faz bem.
Entendeu? O choro lava nossa alma, mas não podemos permanecer no choro. Precisamos chorar, extravasar as emoções, mas o que faz mal é ficar chorando a vida inteira. Diga: Senhor, me ajude. Todo mundo passa por sofrimento. Quem é que não enfrenta sofrimento nessa vida? Sofrimentos nos fazem aprender, nos fazem crescer. Sofrimentos fazem fortalecer-nos emocionalmente. Louvado seja Deus. Paulo, em outro momento de intenso sofrimento, em que ele chamou de um espinho na carne. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E ele clamou a Deus por esse espinho na carne, que alguns teólogos julgam tratar-se de uma enfermidade no seu físico. Outros acreditam tratar-se de um espírito demoníaco, usando de alguém para perturbar a vida de Paulo. Não importa, o que importa é que era um intenso sofrimento. Ele clama a Deus, ele pede a Deus que o livre daquele espinho na carne, daquele sofrimento. E por 3 vezes Deus respondeu a ele: Paulo, a minha graça te basta. Glórias a Deus. E ele aprendeu com isso, tirou lição disso. Tanto que quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No 12 ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na abundância, na escassez, na alegria, no sofrimento. Eu aprendi, eu tirei lições de todas essas coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Baixe sua cabeça por um momento, por favor. E vamos ter um momento de oração ao nosso Deus. Fale com Ele agora. Esse é o teu momento de falar com Ele. Graças te damos, ó Pai, por esse momento tão precioso, de intimidade, de comunhão com o Senhor, de aprendizado da Tua Palavra. Pai Santo, nós reconhecemos que não nos sobrevém nenhuma tentação que não seja humana, mas Tu és fiel e não deixarás que sejamos tentados ou provados acima daquilo que nós possamos resistir. Antes, juntamente com as tentações, o Senhor nos dará também o livramento. É o Senhor que nos livra de todo mal. É o Senhor que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o Senhor que guarda os nossos pés das armadilhas de Satanás. Deus, nós queremos Te louvar nesta manhã e agradecer-Te também por todos os não que nós recebemos. Pai Santo, Pai querido, nós queremos mudar hoje o foco da visão, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor que restaura a nossa alegria de viver. É o Senhor que seca todas as nossas lágrimas, porque o Senhor é o nosso refúgio. Não seja nós jamais envergonhados, como filhos que somos do Senhor, amados do Senhor, servos do Senhor. Pai, vem em nosso auxílio, ó Deus, vem em nosso socorro. Pai querido, que possamos aprender, ó Deus, com todas as situações negativas dessa vida, possamos aprender com as rejeições, com as frustrações, com as decepções, com as derrotas, com as perdas, ó Deus. Oh Pai querido, venha com Teu bálsamo, com Teu consolo. Muito obrigado, Senhor. Nós nos consideramos bem-aventurados, felizes, ó Deus, porque somos pacientes nas provas,
permanecendo firmes nas tentações, suportando o teste, somos aprovados, sabendo que receberemos, ó Deus, a coroa da vida, a qual o Senhor Deus tem prometido para todos aqueles que te amam. Dá-nos a graça, Senhor, de permanecermos firmes, inabaláveis até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, por favor, e vamos agradecer a Deus por esses momentos preciosos. Pai Santo, muito obrigado por esses momentos preciosos que o Senhor concedeu-nos nesta manhã. Eu oro e abençoo cada membro, cada participante. Eu oro e abençoo cada centavo dos recursos financeiros que foram trazidos na casa do Senhor nesta manhã. Pai, eu peço que aqueles que estão em casa e que têm sido fiéis ao Senhor nas suas ofertas e dízimos, através da transferência, do Pix, eu abençoo, Pai, cada um, e peço que o Senhor venha retribuir abundantemente, com paz, com saúde, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom. Glória a Deus.